alunos e alunas do Trino Concursos. Eu sou a professora Carolina Fernandes, vou trabalhar com vocês as disciplinas de Direito de Família e Direito das Sucessões. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o Direito de Família. A matéria toda vai ser dividida em 6 blocos. Nós já vamos dar início aos trabalhos agora, começando pelo casamento. Por que pelo casamento? Porque ainda que lá na Constituição Federal, no artigo 226, o Constituinte tenha deixado claro que não há mais qualquer discriminação entre casamento, união estável ou qualquer outra forma de originar núcleos familiares, o Código Civil ainda preferiu iniciar a sua normatização com as normas relativas ao casamento. Não só porque priorize o casamento em detrimento da união estável, ainda que nós saibamos, né, da luta que vem se travando para tentar equiparar a proteção jurídica também da união estável ao casamento. Mas principalmente porque o casamento é um negócio jurídico de direito de família que é formal e solene. Então ele tem diversas etapas que devem ser observadas para que esse casamento tenha validade e eficácia. E é por isso que nós iniciamos também o estudo pelo casamento, para depois conseguir fazer um comparativo com a união estável e destacar as diferenças dos negócios jurídicos, né? Então, aqui já vamos deixar claro esse primeiro ponto, que quando nós falamos em diferenças de casamento e de união estável, nós estamos falando das diferenças na estrutura dos negócios jurídicos, ou seja, dos requisitos de validade, dos requisitos de eficácia. Nós não estamos mais apontando diferenças quanto à proteção jurídica que o Estado confere ao Instituto do Casamento ou ao Instituto da União Estável, porque nós já temos precedentes suficientes, tanto do STJ quanto do STF, no sentido de não se poder fazer mais diferenciação entre esses dois institutos, quanto à proteção jurídica, que deve ser idêntica nos termos do artigo 226 da Constituição Federal. Pois bem, e quanto ao casamento? O casamento vem disciplinado a partir do artigo 1511 do Código Civil, e de lá nós vamos destacar os principais elementos. Iniciando pela capacidade. E por que iniciando pela capacidade? Porque nós tivemos uma modificação recente, pode-se dizer, porque ela é de 2017, justamente na capacidade para o casamento, tá? Então, a capacidade para o casamento, ela é diferente no ordenamento jurídico brasileiro, porque ela não inicia com a plena capacidade. A capacidade do casamento, ela se dá aos 16 anos completos. A única diferença é que entre os 16 e os 18, eu preciso, para casar, de autorização dos meus genitores, ou, na ausência dos meus genitores, ou em caso de conflito entre eles, de autorização judicial. Então, por que eu digo que isso é diferente? Porque, via de regra, os negócios jurídicos detêm ou imputam capacidade ao agente coincidentemente na capacidade plena. Então, normalmente, a capacidade para a prática de negócios jurídicos coincide com a plena capacidade, 18 anos completos. E no casamento, essa capacidade foi antecipada para os 16 anos, desde que com autorização de pai e mãe, né? E essa autorização deve ser conjunta, ela é uma prerrogativa do exercício do poder familiar e, portanto, ela deve ser exercida em conjunto por ambos. Caso haja discórdia entre pai e mãe, ou seja, um autorize e o outro não, pode-se recorrer à autorização judicial, tá? A autorização, ela é, na verdade, uma formalidade, é uma assinatura em um documento que acontece ali no período da habilitação. Nós já vamos falar sobre o período da habilitação. Então, ela não se confunde com a assistência que os adolescentes recebem enquanto são relativamente incapazes.
Só não confundam autorização com assistência. Porque na assistência, nós temos pai e mãe participando conjuntamente do negócio jurídico e manifestando a vontade em conjunto com o adolescente. É diferente da autorização, em que os pais simplesmente assinam um documento e o filho ou a filha podem casar independentemente dos pais estarem presentes ou não naquela celebração, tá? E por que eu disse que nós tivemos uma modificação recente na legislação e que é importante destacar? Porque até 2017, o artigo 1520 do Código Civil previa a possibilidade do casamento excepcional, mas havia possibilidade, daqueles que ainda não haviam atingido a idade núbil, ou seja, dos menores de 16 anos. Então, nós tínhamos hipóteses no ordenamento jurídico de casamentos sendo autorizados judicialmente, caso se enquadrassem nas hipóteses legais, antes dos 16 anos de idade. Lembrando que o casamento é uma hipótese de emancipação. Então, ocorria também desses adolescentes que casassem antes dos 16 anos também serem emancipados. Isso foi muito discutido durante muitos anos, muito criticado, né? Por quê? Porque a doutrina majoritariamente entende até hoje, entendia também na época em que se fizeram esses manifestos, que essa possibilidade de autorizar o casamento de adolescentes menores de 16 anos constituía uma ofensa às garantias da infância e da juventude, tá? Pois então, esse artigo 1520 foi revogado. E ao ser revogado, não apenas passou a não prever mais hipóteses de autorização para casamento antes da idade núbil, como proibiu qualquer tipo de autorização de casamento antes dos 16 anos. Então, se vocês lerem o enunciado, o caput do artigo 1520 agora, vocês vão ver que há uma proibição expressa de casamentos antes dos 16 anos de idade. Então, não há hoje nenhuma forma de se autorizar casamento de quem ainda não atingiu a idade núbil, tá? Antes, só para vocês relembrarem, as hipóteses eram em caso de gravidez e para evitar imposição, cumprimento de pena. Essa segunda hipótese, inclusive, já não era mais aplicada porque ela contrariava o Tratado de São José da Costa Rica. Mas a hipótese do casamento ainda vinha sendo alegada nos tribunais como forma de autorizar o casamento precoce. Tá? Hoje não é mais possível. O que surgiu a partir de então? Um pequeno debate que ainda não tem solução, então dificilmente ele seja cobrado em concursos públicos, mas é bom vocês ficarem alertas sobre essa possibilidade. O debate é o seguinte: até então, o casamento de menores de 16 anos ou de relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18, que não contassem com autorização, eram tidos como anuláveis. Então, mesmo o casamento do absolutamente incapaz, ele era anulável e não nulo. Só que agora, com essa nova redação do artigo 1520, que proíbe expressamente o casamento antes dos 16 anos, parte da doutrina vem suscitando que se trata de uma nulidade absoluta caso ocorra, e não mais de uma nulidade relativa. Porque na teoria geral das invalidades, quando nós temos um ato que seja proibido por lei, ainda que não haja sanção cominada, como expresso lá no artigo 66 do Código Civil, o resultado é o ato nulo. Portanto, sustenta a parte da doutrina que, como o artigo 1520 proíbe o casamento, ainda que não comine sanção quando ocorra,
ele se trata agora de uma hipótese de nulidade absoluta do casamento e não mais de uma hipótese de anulabilidade. Essa questão ainda não foi resolvida pelos tribunais superiores, de modo que dificilmente será cobrado por bancas em concurso público. Mas é bom que vocês já tomem conhecimento da existência desse debate, para que não sejam pegos de surpresa até em eventual leitura que vocês fizerem a partir de agora. Tá? Bom, a partir dos 18 anos, então, eu já posso casar sem autorização e sem nenhum outro tipo de confirmação. Mas, qualquer que seja o casamento, ele tem formalidades e uma solenidade prevista em lei que, se não for observada, culmina ou na nulidade absoluta ou na anulabilidade. Então, o primeiro detalhe que eu tenho que observar no casamento é se eu tenho ou me enquadro em uma das causas de impedimento prevista lá no artigo 1521 do Código Civil. Então, a primeira verificação que deve ser feita quando duas pessoas desejam casar é se elas não estão sob a infringência de uma causa de impedimento. Vamos relembrar as causas de impedimento, então. A primeira delas é que não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, ascendentes não podem casar com descendentes, nem vice-versa. Os afins também não podem casar. Os afins em linha reta. Quem são os afins? Vamos relembrar quem são os afins. Afins são os parentes do meu cônjuge ou do meu companheiro, que se tornam meus parentes por afinidade em razão do vínculo conjugal. Eu não posso casar com os afins em linha reta por um motivo simples. Mesmo com a dissolução do vínculo conjugal, o parentesco por afinidade não se extingue. Então, eu continuo vinculada aos parentes do meu ex-cônjuge ou do meu ex-companheiro, mesmo após o fim da minha relação. E é por isso que também é vedado o casamento entre pessoas que tenham vínculo de parentesco por afinidade. Só que o parentesco por afinidade, ele se estende aos irmãos dos meus cônjuges, ou seja, aos colaterais. Mas, para fins de impedimento do casamento, é apenas em linha reta, ou seja, eu não posso casar com os meus parentes por afinidade na linha ascendente e na linha descendente. Colateral, não tem problema. Também não podem casar entre si adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante. Também porque aqui se estabelece um vínculo de parentesco por afinidade. Os irmãos não podem casar entre si, sejam eles unilaterais ou bilaterais, né? Assim também chamados como germanos, e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, não podem casar. O adotado com o filho do adotante também não podem casar entre si. Pessoas casadas, porque nós adotamos o princípio da monogamia, ou seja, só é possível um casamento por vez. Só guardem, por favor, este exemplo das pessoas casadas, porque lá na união estável a gente vai trabalhar uma exceção. E, por fim, o cônjuge sobrevivente, como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. E aí vocês podem lembrar da viúva da Mega Sena, aquele caso famosíssimo que a mulher arranja com o seu amante o homicídio do seu marido, que era o ganhador da Mega Sena, claro, objetivando não só a sua ameação, mas também a sua condição de herdeiro universal, porque até então esse homem, né, o ganhador da Mega Sena, não tinha parentes herdeiros necessários conhecidos. E essa mulher, então, armou, arquitetou com o seu amante o homicídio do seu consorte.
E claro que os planos depois era ficar com o seu amante, né? Casar ou viver em união estável com o seu amante. O que já fica vedado desde agora, e eu já antecipo, né, para vocês aquela previsão lá na união estável, de que essas mesmas causas de impedimento que impedem o casamento, elas também impedem a configuração, o reconhecimento da união estável. Com uma única exceção, foi a que eu pedi para vocês destacarem, das pessoas casadas. Pessoas casadas podem constituir união estável, ou seja, pessoas casadas podem passar a viver em união estável, desde que estejam separadas de fato, tá? Então, não preciso formalizar a separação, não preciso nem judicial nem extrajudicialmente, mas preciso estar separada, ao menos de fato, para poder constituir uma união estável. Quando eu casar sob a infringência de uma dessas causas de impedimento previstas no artigo 1521 do Código Civil, o meu casamento será nulo de pleno direito. Para evitar que o casamento ocorra, qualquer pessoa, e aí vejam só, qualquer pessoa pode alegar o conhecimento de uma causa de impedimento, a gente chama isso de oposição, então qualquer pessoa pode opor uma causa de impedimento até o momento da celebração do casamento. Qualquer pessoa que detenha capacidade civil poderá fazer isso. E mais, se o oficial do registro ou o juiz de paz tiver conhecimento da existência de algum desses impedimentos, ele mesmo é obrigado a declarar o impedimento. Caso o casamento venha a ocorrer e ninguém opôs nenhuma dessas causas, nem o juiz, nem o oficial do registro tinham conhecimento delas, aí esse casamento será nulo de pleno direito. E por ser nulo de pleno direito, ele só pode ser declarado inválido por meio da ação declaratória de nulidade. E aí nós temos uma restrição quanto à legitimidade, que aí apenas as pessoas interessadas é que podem mover ação para ver declarado nulo aquele matrimônio, tá? Um pouquinho diferente das causas de impedimento, que são aquelas em que a lei diz não podem casar estas pessoas, nós temos as causas suspensivas do casamento. E essas causas suspensivas, elas estão previstas no artigo 1523 do Código Civil. Diferentemente das causas de impedimento, que acarretam no casamento nulo, as causas suspensivas, elas não invalidam o casamento. Quando eu digo que não invalidam, é porque nenhum tipo de nulidade decorre delas, nem mesmo anulabilidades. Se o casamento ocorre sob a infringência de uma causa suspensiva, o casamento será válido e eficaz. Nós só teremos uma limitação na disposição patrimonial. Então, o que vai acontecer é que o casal não vai poder dispor do seu patrimônio e escolher o seu regime de bens de forma livre, como normalmente poderia ocorrer. Esse casal, se insistir em casar, mesmo frente a uma causa suspensiva, deverá aderir obrigatoriamente ao regime da separação obrigatória de bens, também conhecido como regime da separação legal. Nós vamos voltar a falar desse regime, lá no bloco em que tratarmos sobre os regimes de bens, tá? Agora vamos tratar um pouquinho dessas causas suspensivas e de como nós podemos fazer para contornar essa limitação imposta pelo legislador. Bom, o artigo 1523, então, diz que não devem casar, ou seja, ele está aconselhando, é melhor não casar neste momento. Porém, se quiserem casar, ok, então não devem casar. O viúvo ou a viúva que tiver filho
do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, e o objetivo aqui é evitar a confusão patrimonial. 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Aqui outra causa em que o objetivo é evitar a confusão patrimonial. E 4. O tutor ou o curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Claramente também aqui o objetivo é evitar a confusão patrimonial. Então, dessas 4 causas suspensivas, apenas uma não tem como preocupação ou como motivo central a possível confusão patrimonial entre o novo relacionamento e essas relações patrimoniais anteriores, que é a da viúva, que teve o casamento desfeito em razão de nulidade ou de anulabilidade até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. E aqui o objetivo é evitar a falsa presunção de paternidade. No bloco em que nós trabalharmos, agora nos próximos blocos que nós vamos trabalhar as relações de parentesco, nós vamos relembrar que quando as pessoas são casadas e o casamento termina por um período que se propaga no tempo, aquele cônjuge será presumidamente o genitor em possível gravidez. Claro que existe um prazo para que isso ocorra. Então, essa é a presunção de paternidade decorrente do casamento. E o que se quer evitar com esta causa suspensiva é que se equivoquem no momento de presumir paternidade. Mas qualquer uma destas causas suspensivas pode ser afastada a requerimento, mediante produção de prova de que não haverá confusão patrimonial e que também não há gravidez em curso, tá? Ou que o filho já nasceu. Vamos lá. Parágrafo único do 1523 diz que é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas, previstas nos artigos 1, 13 e 4, se provar que não há prejuízo patrimonial para o ex-cônjuge ou para os filhos, para os demais herdeiros, ou para a pessoa tutelada ou curatelada. E também, no caso do inciso 2, poderá haver a liberação da causa suspensiva se houver a prova de que esse filho já nasceu ou de que não há filho, ou seja, de que não há gravidez na fluência desse prazo, tá? Essas causas suspensivas podem ser arguídas pelos parentes em linha reta de ambos os nubentes, e esses parentes podem ser tanto os consanguíneos quanto os parentes por afinidade, e também pelos colaterais até o 2º grau, sejam também os colaterais consanguíneos ou os colaterais por afinidade. Bom, então, ocorrendo o casamento sob a infringência da causa suspensiva, supondo que eu não consegui me liberar dessa imposição, não consegui fazer a prova prevista no parágrafo único do 1523. Qual será a consequência? Esse casamento vai ocorrer com o regime de bens da separação legal ou separação obrigatória de bens. De modo que tentou o legislador, e eu digo tentou, né, porque houve uma mitigação dos efeitos desse regime de bem posteriormente pelo STF, mas então tentou o legislador blindar os patrimônios de modo a evitar consequências ou prejuízos financeiros, tá? Importante, esse regime de bens, como eu falei para vocês, tinha como intenção blindar patrimônios. Porém, o STF
por meio da súmula 377, acabou mitigando os efeitos desse distanciamento patrimonial, reconhecendo ao regime da separação legal obrigatória de bens efeitos próximos ou semelhantes ao regime da comunhão parcial. Então, há sim o reconhecimento do direito de meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da União no regime da separação legal ou obrigatória de bens. O que não há, e aí sim tem que se ter muito cuidado, é direito de concorrer na sucessão do cônjuge com a descendência. Isso nós vamos tratar respectivamente no bloco em que tratarmos do regime de bens e no bloco em que tratarmos sobre a concorrência na sucessão, lá no direito sucessório. Tá? Mas qual é o momento, então, em que essas causas são verificadas? No momento da habilitação. Como eu havia antecipado para vocês, o casamento é um negócio jurídico formal e solene. Por ele ser formal e solene, ele tem etapas que precisam ser observadas sob pena de invalidade e solenidades que devem ser adotadas no momento da celebração do negócio jurídico, no momento, né, da pactuação, também sob pena de nulidade. E o casamento, então, é um ato que nós consideramos bastante formal. Primeiro porque ele tem que passar por um processo de habilitação, que é um processo de autorização prévia, em que eu me dirijo ao Estado para comunicar a minha intenção de casar, passar pelo crivo do Estado, o Estado vai analisar a documentação que eu vou entregar. É nesse momento que o oficial do registro vai verificar, vai investigar se existe ou não alguma causa de impedimento ou alguma causa suspensiva do casamento. E estando tudo ok, ou seja, não havendo nenhuma causa de impedimento ou havendo causa suspensiva, comunicando previamente sobre a imposição do regime da separação obrigatória de bens, ele autorizará que o casamento ocorra. Como é que essa autorização é feita, né? Bom, entreguei os documentos, toda a análise ocorreu, eu não tenho nenhuma causa de impedimento, não tenho causa suspensiva, ou se tenho, vou aderir obrigatoriamente ao regime da separação obrigatória de bens. O que acontece a partir de então? O oficial do registro vai publicar um edital. E esse edital nós chamamos de proclames do casamento. Esse edital, importante vocês lembrarem ou conhecerem esses prazos, vai ficar afixado lá na parede do registro civil daquela circunscrição e vai ser também publicado na imprensa local, se houver, tá? 15 dias ele fica lá na parede, dizendo que fulano e fulana estão habilitados para o casamento. Esse edital tem eficácia de 90 dias. Guardem esse prazo também. Portanto, se o meu casamento não ocorre em até 90 dias da publicação do edital, eu preciso passar novamente pelo processo de habilitação. Isso foi bastante comum durante a pandemia, que muitos casais tinham o edital de habilitação para o casamento e acabaram não casando em razão das imposições sanitárias, das regras sanitárias. Muitos casamentos foram ou cancelados ou adiados. Então, esses casais que já tinham a habilitação pronta e que estavam com o casamento planejado para dali 30 dias, 60 dias, até 90 dias, perderam esses editais e quando ocorreu a liberação para que os casamentos voltassem a ocorrer, voltassem a acontecer, tiveram que se submeter novamente à habilitação, tá? Então, como é uma questão bastante atual, é bom que vocês lembrem, conheçam esse prazinho de
90 dias, tá? Sobre esses adiamentos, a gente também vai falar lá nos regimes de bens sobre a escolha do regime de bens, o pacto antenupcial, também essa questão da eficácia foi bem abordada durante esse período. Bom, marquei o casamento, tenho a data, dentro dos 90 dias, aí nós passamos para uma segunda etapa, que é a etapa da celebração. Mas sobre ela a gente fala daqui a pouquinho no segundo bloco.